Jesus diz aos discípulos: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Em Lucas 21:32. Alguns achavam que ele falava da geração dos discípulos, mas quando eles morreram sem que Cristo tivesse voltado em glória, ficou claro que a interpretação devia ser outra. Ele poderia estar se referindo à geração que visse a figueira e todas as árvores brotando, ou seja, a geração atual. Apesar de não existir qualquer pré-requisito profético para o arrebatamento, essa interpretação nos levaria, por assim dizer, a cancelar o plano funerário, já que nós somos a mesma geração que viu Israel ressurgir. A terceira possibilidade é que Jesus estaria falando de uma geração no sentido moral, de judeus que, à semelhança daqueles discípulos, estarão no futuro aguardando o reino de Cristo na Terra. Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência, libertando sua mente e trazendo a realidade na sua consciência. Pessoal, nos 3 livros sinóticos dos evangelhos estão escrito o seguinte: Mateus 24:34 vai falar: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Lucas capítulo 21:32. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Marcos capítulo 13:30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Líderes religiosos, simplesmente em função de realizar diversos malabarismos para descontextualizar as 3 passagens dos capítulos acima. Os mesmos alegam que a palavra geração é polissêmica e que o seu significado verdadeiro está se tratando de raça, e não os contemporâneos, que teriam vivido na mesma época do personagem Jesus Cristo, galera. É exatamente isso. Eles afirmam essa ideia a fim de argumentar que essa passagem não estaria contradizendo a esperança futurista da suposta segunda vinda de Jesus Cristo sobre as nuvens do céu, sendo retratado nos 3 capítulos acima. É exatamente isso. A pergunta que precisa ser respondida é o seguinte: o que exatamente a palavra geração quer dizer? Geração, em nosso contexto, em nosso texto, vem da palavra grega guiená, pois ela significa uma época no léxico grego-inglês do Novo Testamento. Podemos ver que guiená significa toda a multidão de homens que vivem ao mesmo tempo. O léxico grego e inglês do Novo Testamento e outras literaturas cristãs define guiená como, basicamente, a soma total dos nascidos ao mesmo tempo, expandido para incluir todos os que vivem em um determinado momento. Ou seja, os contemporâneos da mesma época do personagem Jesus dos evangelhos, galera. É isso. Agora vamos analisar uma outra passagem, onde o personagem Jesus diz que ele deveria ser rejeitado. A passagem está lá em Lucas capítulo 17, 24 e 25, que vai dizer o seguinte: porque assim como o relâmpago, que brilha de uma parte de baixo do céu, brilha para a parte de baixo do céu outro, assim também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro, ele tem de sofrer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração guiená. Olha aí, galera. Percebe que no texto ele está sendo enfático ao afirmar esta geração. Ou seja, isto quer dizer que quem irá rejeitá-lo seria ali, né, aqueles que estariam vivendo na mesma época dele. E não nós, aqui nos dias de hoje, no pleno século XXI, galera. É disso que se trata. A gente tem que entender que 40 anos é um número significativo na Bíblia. Os filhos de Israel peregrinaram no deserto por 40 anos. Antes de entrar na Terra Prometida. É exatamente isso. Agora vamos analisar algumas passagens e verificar qual era o período de uma geração para os israelitas. A gente tem o exemplo de Hebreus 3, 8, 10, que vai dizer: não endureçais o vosso coração, como foi a provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. A gente tem outro exemplo em Números 32, 13. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto 40 anos, até que toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor tivesse ido embora. Vamos analisar uma outra passagem, onde vai dizer o seguinte, galera. Mateus capítulo 1, 17, pra gente dar o checkmate. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Percebam que a passagem de Mateus capítulo 1, rapaziada, está falando de 3 períodos, de 14 gerações cada. Então, vamos focar no último período de 14 gerações, pois é o que nos interessa exatamente por tratar do período X até o período do suposto nascimento de Jesus. Vamos agora fazer a matemática e encontrar exatamente quanto tempo teria aproximadamente uma geração, segundo a história, para os israelitas. A gente vê o rei Zedequias, que foi o último rei de Judá, enquanto o primeiro templo ainda estava erguido no período da Babilônia do rei Nabucodonosor. Rei Zedequias, que é de 586 antes da Era Comum. A gente pega esse período 586 do rei, ou seja, o tempo da Babilônia até Jesus Cristo, e realiza a matemática dividindo 586 por 14 gerações, galera. O resultado é de aproximadamente 41 anos.
Não é 70 e muito menos mais de 2 milênios, como alegam os líderes religiosos. De acordo com o meu argumento, todos os eventos que estão contidos em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, jamais poderia passar daquela geração, ou seja, daquela época de Jesus, segundo a perspectiva dos seus devidos autores dos evangelhos. É isso aí, galera. Então como que esses líderes religiosos querem trazer simplesmente a palavra geração para a raça, para poder tentar, incutir na mente das pessoas de que Jesus ainda está para vir e que nada foi cumprido, segundo Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, rapaziada. Vê se não é uma piada toda essa teoria da conspiração que eles trazem aqui para os dias de hoje. Estamos juntos, galera. Um grande abraço a todos. Fui. Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência.